A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu quero trazer uma boa paz, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu quero comentar algo acerca do ciclo de oração e os homens de Deus, heroínos da fé e as heroínas da fé. Você que tem orado, buscado, sofrido, entrado na fornalha, na cova dos leões, tem sofrido como José, muito sofrido como Ana, e sofrido como uma mulher chamada Esté. Eu quero relatar a biografia de Esté. O livro de Esté chama muito a nossa atenção, o livro de Esté chama muito a nossa mente. O livro de Esté é um livro muito lindo, muito bonito. Primeiramente, o seminário, a escatologia, a filosofia, a teologia disse que Deus não apresenta o livro de Esté, mas no livro de Daniel, Jesus se apresenta como o quarto homem da fornalha, o livro de Esté como escape da morte. Vamos ler essa história? Me siga, homens de Deus, mulheres de Deus. Nós que estamos trabalhando pelas almas, presta atenção na história de Esté, que Deus se apresenta o livro de Esté, sim. Vamos lá. Esse transtorno, aconteceu um transtorno muito grande em Persa e Susa. O que aconteceu lá? Um Miss concurso de Miss Persa. O rei Xerxes, chamado Assuero, fez um banquete e convidou a rainha Vasti. Vasti recusou o banquete do rei Assuero. A Bíblia diz que o rei Assuero ficou irado, ficou triste, ficou angustiado com a rainha Vasti. Os príncipes, os nobres, fez um escrito, uma biografia, assinado com o anel do rei Xerxes, para que convocasses moças virgens, belas, tipo como a cinco prudente, para que o rei escolhesse uma, aonde entra Esté. Esté literalmente entra na história de Deus. É de deixar nós suando sem ter febre e coçando a cabeça. A história de Esté. Esté órfã judia. Seu pai adotivo, Mardoqueu. Mardoqueu inspira Esté a entrar no concurso de Miss Pérsia em Susa, lá na Pérsia. Esté entra no concurso. E sabe o que acontece? Esté venceu o concurso. Casou com o rei Xerxes, o rei Assuero. Imagine, irmãos, você casado com uma pessoa, só de você respirar, você já está com febre. O nazista, Amã, o seu braço direito do rei Xerxes. Amã colocava o rei Xerxes contra o judeu. Aonde entra Esté? Literalmente Esté entra na história de Deus. Deus pega pessoas improvisas, pessoas que não é nada, discriminadas, zombadas, para usar no serviço dele. Esté entrou no concurso. E nós sabemos, homens de Deus, mulheres de Deus, pregadoras, que Esté venceu o concurso e casou com o rei Xerxes. Aí Amã preparou uma forca para enforcar Mardoqueu, o pai adotivo de Esté. Olha onde entra Esté nessa história, para ajudar o seu pai adotivo e os judeus. O que acontece? Deus tirou o sono do rei Xerxes. Ele foi para as crônicas, leu os livros e viu que Mardoqueu tinha livrado o outro rei de uma grande conspiração. E ele falou: o que foi feito a esse judeu Mardoqueu? Nada. Ele: como nada? Onde está Amã? Amã estava entrando no pátio interior para pedir para o rei Xerxes que liberava ele enforcar Mardoqueu, o judeu. Irmãos, meus irmãos, Amã era o braço direito
do rei Xerxes da Pérsia, o rei Assuero. Olha o que é o jejum e oração. O jejum e oração mexe com as águas e muda o cativeiro. Ele falou, aonde está Amã? Amã está no pátio. Ele ia pedir autorização ao rei Xerxes Assuero que enforcasse Mardoqueu. Aí o rei Xerxes falou para Amã, me dá um conselho, o que eu posso fazer porque eu quero honrar um homem. Amã pensou na sua mente. Quem que o rei vai honrar, não sei eu. E falou as melhores coisas. Montará no cavalo do rei, o anel do rei, veste do rei. Os príncipes nobres andará pelas praças, a cidade, e mostrará para todo mundo o que é que o rei se agrada em eleger e honrar um homem. Ele pensava que era para ele, Amã. Aí o rei Xerxes Assuero falou, então você pega o judeu, o Mardoqueu, e faça tudo que você falou e não imita nada. Como é que ficou Amã neste momento, nesta hora? Ele pensou que era para ele. Ele tem que fazer, era o rei Xerxes manda. O rei Assuero, ele era o braço direito, Amã, do rei Assuero, mas o rei Assuero era rei. Ele teve que fazer. Só que a forca estava preparada para o judeu Mardoqueu. É assim que Deus faz conosco. Ele envergonha os inimigos. Ele envergonha os adversários, os mexeriqueiros, os caluniadores, os oradores ao contrário. Deus vai fazer isso com você, irmã. Deus vai fazer isso com você, meu irmão. Pastor que prega a verdade, irmãos que pregam a verdade. O Senhor quer usar você no serviço dele. São pessoas humildes. Pessoas que ninguém dão nada. Mas o céu está ao teu favor. Ele andou com Mardoqueu, todo mundo viu depois. O que acontece? Esther, ela entrou na câmara do rei Assuero Xerxes. Não podia não, viu, irmãos? Ela era a esposa dele, mas o rei Xerxes Assuero era rei. E ela não podia entrar não. Porque se ele abaixasse o cetro, os guarda-real matassem ela. Ela era a esposa, mas não podia não. Ela arriscou a oportunidade que Deus deu para ela. Ela arriscou a sua vida, a sua alma. E entrou na câmara do rei Xerxes Assuero. Não podia. Era esposa, mas não podia. Mas ela não entrou despreparada, ela se preparou. Esther jejuou 3 dias e 3 noites. Mardoqueu vestiu de saco na porta do portão do rei, do palácio real. O judeu jejuou 3 dias e 3 noites. Depois que ele jejuou 3 dias e 3 noites, o judeu e Mardoqueu, ela se banhou, se vestiu e entrou na câmara do rei. Não podia não, irmão. Ela aproveitou a oportunidade que Deus deu, porque uma oportunidade vem outra oportunidade, uma porta abre outra porta. Ela arriscou a sua vida, mas não despreparada, ela se preparou. Ela se banhou, se perfumou, se vestiu e entrou na câmara do rei. Quando nós entramos na câmara de Jesus de Nazaré, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa, o Ômega, né? O princípio, o fim, o reinante, preparado, ele levanta o cetro no céu. Da tua glória e nos dá vitória. Ela não entrou despreparada, ela se preparou. Primeira etapa, ela se banhou, se perfumou e se vestiu. Veste, roupa, viu? Roupa. Cidadão do céu anda vestido e não nu e nem pelado. O rei Assuero olhou para ela, o rei Xerxes falou, Esther, que se passa? Seu rosto está brilhando. Pede o que queres, que até a metade do meu reino te darei. Ele não podia falar isso. Porque um rei, quando ele fala, está falado. Ele assina com anel. Ele não pode voltar atrás. O rei não pode voltar atrás. Foi aonde Deus entrou na ação de Esther. Esther falou, eu quero fazer um banquete para o meu rei e Amã. Chamar Amã para o banquete. Sentaram na mesa. Amã estava nas mãos de Esther. O seu inimigo, irmã, as perseguições, a calúnia, a inveja, a oração contrária, desmanche, perturbação contra a tua vida, agora está nas tuas mãos, mulher e homens de Deus. Chamaram Amã, Amã estava tremendo na base, ele estava nas mãos da mulher de Deus. Aí o rei Xerxes falou, Esther, pede o que queres, que até metade do meu reino te darei. Ela falou, eu quero a cabeça de Amã. Meu Deus do céu, misericórdia. Que cristã sábia.
O rei Xerxes falou, mas por quê? Porque Amã era o braço direito do rei Xerxes, era conselheiro. Porque ele colocou o senhor contra meu pai adotivo Mardoqueu. E Mardoqueu, o judeu, é o seu pai adotivo, sim. E colocou o senhor para massacrar todo judeu. O rei não podia voltar mais com a palavra atrás. O que aconteceu? O rei chamou os conselheiros, e os conselheiros falaram, Amã fez uma forca para Mardoqueu no território dele. O rei Xerxes, Azuero, falou, então pega Amã e enforca na própria cova. O que eu quero dizer? O diabo arma um laço, ele cai no próprio laço. A Bíblia diz que aquele que abre uma cova, ele cai na própria cova. Aonde entra o jejum, a oração, a santificação, as vestes, o perfume, entrar na câmara de Jesus, nos montes, no retiro espiritual, não despreparado, mas preparado. Foi aí que o negócio aconteceu. Amã foi enforcado e o Mardoqueu judeu foi honrado. Irmão, Deus não aparece no livro de Esther. Deus não aparece na história de Esther, mas pelo amor de Deus, irmão, aparece. Quem respondeu o jejum de Esther, do judeu Mardoqueu e dos judeus? Só tem um que responde jejum. Essa casca de demônio não sai no seu coração de jejum. É o nosso Deus. Toda honra e glória seja dada para ele. Deus, ele não quis fazer o serviço. Ele quis adquirir o serviço da tua serva Esther para adquirir os créditos. Deus, você está falando, Deus não me responde? Não vem a resposta? Deus quer que você faça o serviço para adquirir o seu crédito. A resposta vem de Deus. Quem responde jejum? Foi Deus. É Deus que move o casaco e muda o cativeiro. Irmão, se na tua igreja entrar um africano veste vestes diferentes, vai chamar a atenção de todo mundo. Um hippie, um panqueiro, um traficante, todo mundo vai olhar para ele. O pastor prega, a mocidade prega, os irmãos louvam, as irmãs louvam. Vamos supor que ele vem 3 domingos na igreja e depois ele some. Aí você descobre que aquele rapaz era de outro país, a mãe dele era do ciclo de oração, e você chega para ela e fala assim, aquele rapaz era seu filho? Aí ela fala, era. Ele trabalha em outro país, ele veio a serviço do seu patrão e me visitou, e eu oro tanto para ele ir na igreja, e ele aceitou o convite e foi na igreja. E ele voltou já para outro país. Aí você pega um carro, uma moto, um ônibus e vai até o aeroporto, ele está lá e você, graças a Deus, você fala, você